Bom, estamos de volta, né? Estamos de volta, como prometido. Nós vamos falar de memória e o Vanderlei é rápido, viu, gente? Eu falei no bloco anterior, né, da nossa troca do comando lá do TG 01011. E ó, Rodrigo, coloca a foto aí da apresentação do 01011 pra gente dar uma olhada aí. Que bacana, né? Essa ainda é a era do verde oliva, né? Aquele uniforme que feio. O pessoal não gostava muito, né? Porque era feio mesmo, gente. Olha, o uniforme era horroroso, nem os próprios militares gostavam. Mas tinha, né, a questão do verde oliva que sempre marcou o nosso exército brasileiro. E aí, Vanderlei... Ainda era sobra dos uniformes. Era né? sobra. Sobra de pano. A minha turma lá no 0101 foi a primeira a ter um uniforme camuflado, bonito, moderno, né? O tiro de guerra está na memória dos teresopolitanos, né? Seus 30, 40, 50 anos, né? Verdade. Era um orgulho, né? O pessoal queria fugir de servir. Né? Mas quem servia... Quando você ia para esse castigo, né, que em princípio era visto como castigo, o garoto não queria fugir daquela comodidade, acordar tarde, de só o pai e a mãe mandar nele, né? Então, mas quando ele experimentava o tiro de guerra, era um mundo novo para ele. Né? É uma instituição muito importante. Todos têm memórias muito boas, né? Do Sargento Matar, do Sargento Celso Guimarães, do Sargento Campos, do Campos, né? O Tenente Santos, que agora virou Padre Sebastião, né? O antigo Tenente Santos, hoje Padre Sebastião. Uma história realmente maravilhosa, mas eu tenho sempre... e sempre gosto de citar o meu companheiro de crossfit lá, né, hoje subtenente na reserva aí, João de Deus Rocha Campos, o famoso Sargento Campos, né, para quem serviu lá na época com ele, que foi uma pessoa que mudou muitas histórias na cidade de Teresópolis, né? Muita gente, a partir do exemplo de vida dele, da conduta de vida dele, mudou o seu rumo, e eu sei porque na minha turma muita gente que estava encaminhando para um caminho muito errado. Chegava lá e se acertava. Chegava lá e se acertava a partir desses bons exemplos, a partir dessas pessoas realmente que sempre tiveram a retidão na vida, sempre tiveram o bom exemplo como algo que sempre norteou as suas vidas. Isso é muito legal. Né? Ali o tiro de guerra, essa coisa do grupo, né, que serve junto, ela obriga as pessoas a pensarem igual, né, a serem iguais, né? Então ali não tem filho de papai, não tem filho de mamãe, ali todo mundo é do sargento. E o grande barato é que tem isso, né? Tem o cara rico, tem o cara pobre, tem o cara muito pobre. E as pessoas se relacionam, todo mundo tem boa lembrança dessa sua época, né? E o tiro de guerra participou, né, da vida das empresas, das pessoas, das famílias. Aqui no Diário mesmo, eu lembro de a gente sempre trabalhou com garotos, né? E esses garotos espertos, para fugir de servir o tiro de guerra, chegavam lá, não, eu trabalho, então eu não posso servir. Eu trabalho aonde? Trabalho no Diário. E era certo. Trabalho que era no Diário, porque... Falou que era no Diário, servia, né? O sargento sempre queria um cara... Oi, amigo. Opa, aí o Rodrigo. Opa. O Rodrigo falou isso lá. Esse golpe lá, né? Então quem chegava e dizia que era do Diário, o sargento logo queria para ter aquela relação, né? Porque a gente sempre divulgou, né, as coisas do tiro de guerra. E foi engraçado você falar isso, Vanderlei, que aí o sargento... E a gente deixava correr solto, deixa o garoto ficar esperto. O Campos reconheceu isso depois, muito tempo depois ele reconheceu isso, porque na minha turma, a gente estava falando do esporte, né, do quanto a gente representou a cidade. A minha turma foi o time de vôlei da cidade de Teresópolis todo servir, porque tinha a Olimpíada do Tiro de Guerra, e aconteceu escapava, né? Lá em Campos, depois de Santo Antônio de Pádua, que a gente foi representar, aí não teve jeito. Ele já estava com o nome da seleção de Teresópolis todo na mão, falou, opa, esses aqui vão servir. É uma pena ver o Tiro de Guerra nesse estágio, né, que ele está, né? É claro que essas coisas foram perdendo aquele glamour, né? Nós estamos falando aí do período da ditadura, do regime de força, da importância que se via na farda, e as pessoas veem isso hoje mais como opressão do que como a importância que de fato a farda tinha e tem, né? A gente tem que ter orgulho do verde do exército, né, das cores, né, do país, isso é muito importante, mas a gente tem um certo recalque, né? As pessoas recalcadas, né? Tem esse recalque, ligam tudo à ditadura, ligam sempre as coisas ruins. Não conhece, e, na verdade, hoje a gente olhar para aquela antiga sede do tiro de guerra, que teve muito envolvimento, teve muito sangue ali do Teresopolitano para fazer aquela sede. Tá aí o Sargento Matar, que pegava os seus recos lá e cavou aquelas valas para fazer a galeria. Fez muro. Pintar muro, abrir trilha de Parque Nacional. Ou seja, esse pessoal do tiro de guerra trabalhou muito, né? E se envolveu muito nas coisas da cidade.
e agora a gente vê aquele prédio num cantinho acanhado, uma escola ocupando aquele local ali, uma área de lazer mal aproveitada pelo bairro. 40 né? jovens apenas, né? O bairro, quando a sede do Tiro de Guerra era aquela sede grande, ela era mais útil àquela comunidade do que está sendo hoje naquela área largada lá. Você passa lá de dia, 2 horas da tarde, tá as lâmpadas acesas. Até porque o Tiro de Guerra movimentava, apagado, né? Tinha eventos o tempo todo. Era muito importante. A comunidade estava sempre envolvida ali. Nós tínhamos 200 jovens teresopolitanos que passavam anualmente pelo Tiro de Guerra, né? Eram 100 no primeiro semestre, 100 no segundo semestre. 200 jovens, que hoje foi restrito a 40 apenas, né? E manejava, inclusive, ali no Exército você tinha essa coisa de dar atenção com a arma, né? Sim. Dos cuidados lidava muito garoto via pela primeira vez uma arma. Pela primeira vez, né? Tocava numa arma. Tocava, né? E tinha aquela noção do perigo dela, da importância dela. Verdade. Tomava temor, né, daquilo, não era uma coisa assim abstrata, né? Era interessante. Não, entendia para que servia a arma também, exato. né? Isso é importante também, isso é deturbar. E uma coisa importante que o Vanderlei falou, gente, olha só, Exército, Aeronáutica e Marinha não é não tem nada a ver com o regime de força, de não tem nada a ver com, não isso é não sinônimo. Tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com essas coisas. Não é sinônimo, uma coisa não é sinônimo da outra. Né? Eu sempre fui um democrata, sempre fui uma pessoa que lutou pela democracia e sempre fui apaixonado pelo Exército. Meu grande sonho foi continuar no Exército, né? Mas a vida não me fez seguir esse caminho, me levou para outro caminho, mas eu sempre quis ser um soldado do Exército brasileiro, mas nunca fui favorável à ditadura, nem nunca vou ser na minha vida. Uma coisa não quer dizer a outra, muito pelo contrário. Esses grandes homens que a gente citou aqui, o Campos, o Santos e todos os outros, o Matar, sempre foram pessoas também democratas, né? E que trabalhavam para a sociedade. Não tinha nenhum ditador lá, ninguém tinha projeto de poder, como todo mundo fala. Isso aí é coisa dessa gente doente que está aí, né? Gente doente mesmo, precisa se tratar. Nós temos os doentinhos de esquerda e temos também os doentinhos de direita. Né? Os doentinhos de direita são mais perigosos, são doentinhos armados normalmente. Ainda bem que esses doentes de extremos no Brasil, segundo as pesquisas, todas as pesquisas aí eleitorais que já estão em curso, eles são 20, 25%. São nanicos. Né? Então hoje, quando se fala assim, o candidato, o bandido da esquerda está com tantos por cento de voto, o bandido da direita está com tantos por cento de voto, aí você vai ver, eles têm tantos por cento de tantos por cento. Claro. Eles têm 20% de 25%. Isso é muito pouco. Dos 40% que definiram, né? Quem vai decidir o futuro do país é o centro. São as pessoas mais equilibradas, mais arrojadas, mais responsáveis, né? É claro que a gente está indignado com essa questão do desrespeito, com essa questão da corrupção, do desvio de conduta, né? Da corrupção do homem, inclusive, em função desse Estado fraco que nós temos. Então a gente pensa no regime de força, mas isso não é solução para lugar nenhum. Eu lembro bem do Fujimori no Peru. Rapaz, o povo se encantou com aquele vagabundo. E eu lembro, aqui mesmo no Brasil, por que não aparece um Fujimori aqui no Brasil para dar um jeito, né? Tem que endurecer o regime. E ele está lá, preso com indulto, está enrolado agora, né? Passou essa coisa toda. Cometeu tantos crimes contra a humanidade. Ele não era nada além do que os vagabundos que usavam a política apenas para enriquecer. Chegavam na política com a Elba Velha e 10 anos depois estava com 10, 15 apartamentos em áreas ricas Copacabana, das capitais, né? Então, filho rico, neto rico, criando franquias, né? Então isso é muito complicado. A gente tem que olhar sempre não para o corrupto em si, porque o corrupto em si nós já conhecemos, né? Esses corruptos que estão no poder, mas os corruptos enrustidos, né? Que estão em cada um desses candidatos, né? Quem vai para a política, aquele vagabundo que vai defender a moralidade, né, a retidão e desrespeita a lei. Atos imorais, e transgride a lei, faz atos, né? Aliás, eu não queria falar sobre isso, não, mas vou falar. Então, rolando um vídeo meu aí, né, falando naquele dia lá a respeito do episódio do Outdoor. Falei que não ia falar mais desse negócio, mas vou falar pela última vez. Tá rolando vídeo meu aí no grupinho dos direitistas aí, né? Os direitistas estão aí, olha o que esse cara tá falando. Falo e falo mesmo, e vou continuar falando sempre. Não venha com vagabundagem pro meu lado, porque eu não vou dar mole não, amigo. Desrespeitou a lei, tem que ser tratado como vagabundo. Não é isso que vocês falam sempre, né? Vagabundo tem que ter o bandido tem que ser tratado como bandido. Também acho.
Bandido que desrespeita a lei eleitoral também tem que ser tratado como bandido, pô. Tem que desrespeitar a lei, força da lei para ele, sanção da lei. Agora, não venha me dizer que não é vagabundo. Quem desrespeita a lei para mim é vagabundo, sempre. O grande corrupto, ele foi um pequeno corrupto. Então, quem pratica pequenas corrupções enquanto não está no poder, o poder vai vai alargar. Vai projetar um grande corrupto. O que é um outdoor perto do que um presidente da República para fazer, né? Meu Deus do céu. Isso não é nada. Rodrigo, bota a foto aí, por favor. Olha, nós vamos falar de outro assunto, né? Não é outro tiro assunto, de guerra, né? não. Que coisa, hein? Olha que imagem linda, gente. Essa imagem eu conheço. É o nosso querido Parque Regadas, né? Eu estou juntando umas informações. Ele só não ligava a nada, né, Vanderlei? Que ele ia por nada, né? Nós temos aí essa imagem dos anos essa imagem é muito boa, 48, 49. Uma rua né? sem saída. A reta ali no final, ali ao fundo vai estar a Vila Muqui, né? Aquela área do Castelinho. Então a Rua Itapecuru, né? Que ficava entre a mata. Então naquele ponto ali você está olhando para nada, né? A reta só vai ser concluída a partir de 53 com a construção da ponte dupla em 51 e 52, ponte, né? Então aquele trecho ali entre a ponte dupla Praça Olímpica até a Casa de Saúde só fica pronto nos anos 50. E como o Parque Regadas é de um pouquinho antes disso, 47, 48, 49 começaram os prédios, né? Que todos eles, cada um deles tem o nome de um santo. Legal, né? E aí, no caso, esse prédio aí é o último, que vai ser o prédio do... Antes dele, depois dele vai ter o prédio do cinema Vitória, né? Então você está vendo naquele... E depois virou um play center, né? Aí nós estamos olhando, agora a gente vê o prédio. Legal. Aí dá para ver bacana. Contrário, né? Aí a gente está na reta, olhando... Lá no fundo da Caixa Econômica, na reta, né? Que não havia, né? Não tinha reta. Sei que essa foto aí já é mais um pouquinho dos anos 50. Certamente já estava aberta a reta, olhando para lá. No final, onde tem a Caixa Econômica, hoje tinha ali o posto Quimos, né? Está ali o letreiro do posto Quimos ainda. Ainda era um posto, né? Já tinha havido uma mudança, essa foto realmente é dos anos 60, já tinha havido uma mudança no canteiro central, que havia um canteiro central no Parque Regadas, né? Na foto anterior a gente percebe esses postezinhos, né? Era uma iluminação específica. Aí tá, aí, tá vendo? Aí, legal. Aí já tinha até uma ciclofaixa, né? Tinha uma ciclofaixa aí. Era 2, 3 carros só na cidade, nem precisava tanto, né? Não tinha problema, né? Passa aí, Rodrigo, é interessante o Parque Regadas. Olha, uma foto mais recente, também, essa foto é interessante porque ela mostra o terreno baldio. Ela mostra o Parque Regadas pronto e o terreno baldio do edifício Comodoro. Que mais tarde vai virar o Comodoro. Ao contrário, que muita gente pensa, o edifício Comodoro nada tem a ver com o empreendimento Parque Regadas. Ele está ali ao lado, né? É um edifício muito interessante, bons apartamentos, né? Uma boa construção, aliás, com moradores ilustres, né? Alice Nunes morava ali, a Rubens Tavares morou ali. Aliás, quem conhece, né? Os apartamentos são apartamentos grandes. O presidente Geisel morou ali, tinha um apartamento. A gente fala dos corruptos de hoje e a gente lembra dos militares, né? Tá aí o Geisel morando num apartamento de edifício Comodoro no Parque Regadas. Hoje tem vereador morando no Península, né? Então a diferença é muito grande, né? Tem vereador com mansão espalhada aí pela cidade, né? Isso aí. Coisa. Então, aí uma foto bem mais atual, né? Bem recente, talvez 10, 15 anos no máximo, do Parque Regadas, em direção lá, aí em vez daquela mata que a gente viu antes, né, já temos ali. Aí já tem, né, os temos prédios, aquele edifício de frente da reta, o prédio, a Vila Muqui se expandindo ali em direção, né. Agora você imagina essa rua aí sem o estacionamento, né, uma rua aberta, uma rua bem iluminada. O Parque Regadas, ele não é um bem tombado. O conjunto de prédios ainda não foi tombado. Ele faz parte de uma lista de bens com interesse histórico para efeito de tombamento, para um processo ainda. É um primeiro passo do processo de tombamento, né? Se bem que os próprios moradores, os próprios administradores dos prédios do condomínio Parque Regadas, eles já se preocupam com a manutenção dos prédios como eles são, né? Você vai perceber que não tem uma marquise desse com letreiro. Não tem, não. Então eles têm um regime interno deles mesmos para evitar esses abusos. Quem mais abusa do Parque Regadas é a prefeitura, permitindo fio de um poste a outro, enfiando umas ligações de um lado da rua para o outro, né? E quando na verdade ali já foi feito, é uma rua com iluminação, com a rede de fiação subterrânea, telefone, rede elétrica, né? Uma coisa moderna, né? Isso
1947. Já tinham pensado nisso, né? Já passou aí, então, 70 anos desse empreendimento fantástico. É um espaço que está sendo guardado para um dia aparecer um prefeito e tombar, e preparar esse prédio, não apenas tombar a característica arquitetônica dos prédios, que realmente precisa ser tombada, porque mostra um período de Teresópolis, um período de evolução do município, é muito importante que isso seja mantido, mas também para preservar um tipo de comércio, tombar um comércio específico para esse local, né? É uma área tipo tão de ampla, comércio específico. Então ali é para um comércio que leve uma visitação, que promova, que seja interessante, né? Que seja mais interessante para a cidade. Eu quando estive em Petrópolis, aí no Natal, Vanderlei, que eu vi aquela torre, aquele túnel de luz, né, que foi feito numa ruazinha estreita, uma rua pequenininha, eu fiquei imaginando, nossa, imagina isso nós no temos Parque o Regadas, Regadas. né? Imagina isso no Parque Regadas. Que já é um ponto para onde afluem as pessoas em busca de um lazer qualquer. Já vão naturalmente, né? Qualquer evento que acontece no Regadas. Eu sou de uma época, Vanderlei, na minha juventude, na adolescência, que o grande barato de Teresópolis era ficar passando para baixo para cima do Parque Regadas. E tomando sorvete numa tarde fria. Né? Fazendo, tarde fria, né? Tinha lá, né, os atrativos e vendo gente participando. Não tinha esse negócio de ficar teclando, não, gente. Era mesmo. Era isso aí que era isso que tinha para nossa juventude. Tinha até Cinema Vitória ali, Tinha né? o Vitória, claro. Aliás, que nunca foi uma grande referência de cinema, né? Embora fosse um cinema moderno. Era um empreendimento bonito, né? Mas nunca foi uma referência. Mas ele fez aquele sucesso, né? Fantástico. Foi diferente do Alvorada, por exemplo, né? Alvorada vinha gente de Petrópolis para cá, vinha gente, né, de outras cidades para assistir. Depois criou o Alvorada 2, né? O segundo Alvorada. Né? Que era a parte de cima e tal. Mas o Alvorada sempre foi referência ali. O Vitória realmente não foi muito. Agora isso aí, Vanderlei, é o projeto do Parque Regadas, é isso? É o suntuoso bairro residencial e comercial. Olha, rapaz, se botar suntuoso hoje tem que explicar, porque as pessoas não sabem. O Parque Regadas ele previa usar a Praça Olímpica como área também pertencente ao Regadas. Né? Aquela área da Ilha da Saúde antiga seria uma espécie de jardim do parque. Então ele tinha realmente esse glamour. E o parque, os edifícios arredondados, com afrescos, com uma construção com característica própria, os edifícios são diferentes e se parecem. Então isso é uma característica de uma arquitetura bem teresopolitana, né? E se fala, quem fez isso? Foi algum arquiteto francês? Não, nada disso, não. Foram pessoas de Teresópolis, né? O teresopolitano metido a besta, né? E dá para ter uma dimensão do que era a cidade na época, né? Porque você vê que o Parque Regadas já tinha o caráter de ser considerado como um bairro, né? E o Regadas era um dos irmãos Regadas. Né? Regadas, então, você tinha os irmãos Regadas, que eram donos JJ de Araújo Regadas. Do Banco Regadas, dos empreendimentos, né? Da Casa de Deus, desse edifício ali do Posto Esso, ali na Rua Itapecuru. Então, eles tinham vários empreendimentos na cidade e eram pessoas extremamente engajadas nas questões da cidade, né? Então, a luta pela estrada de Petrópolis, está lá o Regadas cedendo os caminhões, material de construção, para colocar o caminho para Petrópolis, para Itaipava, em condições de uso. Né? Aliás, tem parte da família morando aqui perto da gente, né? Aqui eles deixaram, né? Tem uma prole muito interessante, né? E eles se misturaram também com os Quintelas, né? Sim. Houve uma mistura muito interessante dos Regadas em Teresópolis. Mas são dois irmãos são os fantásticos projetos, em Teresópolis. Né? São os projetos internos, né? Muito bacana, gente. Que existe lá hoje, né? É um catálogo interessante de 12 ou 16 páginas. São as plantas, que mostra os croquis das lojas e dos apartamentos. Mais à frente um pouquinho, eu acho que está aí a característica, né? Que hoje ele se perde. Mas quando você olha o projeto dele, esse edifício está lá, como está desenhado aí. É verdade. Desse jeito que está desenhado pelo Só Frias, que não está valorizado, né? O contexto não valoriza. Alguma coisa ali, o contexto atrapalha essa interpretação aí tem para as pessoas. Né? Muito bacana mesmo. Legal. Aí as especificações técnicas, olha, das áreas de lazer do prédio, dos corredores. Muito bacana, né? Muito interessante. Eles só não contavam com a prefeitura utilizando aquilo ali, né? Como palco de show, né? Desfile de escola de samba. O pessoal sofria bastante, gente. Isso aí é verdade. Quando fizeram Regadas, eles não pensavam certamente. Talvez, hoje a gente pensa o Regadas em vez de do edifício misto, né? Comercial e residencial, aqueles prédios serem apenas comerciais. Né? Usar para salas, para advogados. Se fosse constituído hoje, talvez seria. Fosse, mas a própria característica do prédio não permite isso. Né? Fica difícil de fazer essa utilização ali. Mas é um espaço, é um próprio
do município, né? Muito interessante, que deveria ser usado de forma mais eficiente, mais atrativa para a cidade, né? Ali ainda cabe. Aquilo ali é uma extensão de um shopping, né? Dá para fazer, né? Dá para fazer uma rua bacana, selecionar o tipo de comércio. Uma rua fechada, dá para fazer uma coisa muito legal. Meio fechada, pelo menos. Qualquer hora dessa a gente vai ter prefeito. Vai aparecer alguns vereadores com boas ideias, né? Que junte também a sociedade. Não adianta essa coisa. O empresariado tem que estar junto, né? Isso aí não adianta um vereador, um prefeito ter uma ideia maravilhosa e querer enfiar na cabeça das pessoas. Tem que discutir com a sociedade. As pessoas têm que querer. A sociedade tem que contribuir. Os proprietários dos imóveis que compõem o complexo Parque Regadas tem que querer, tem que ser uma coisa boa para a cidade e boa para as pessoas que detêm esse patrimônio, né? Mas dá para, uma hora que a gente tiver um governo democrático, pessoas que pensam na cidade e que pensam também naquelas pessoas que podem ajudar a realizar esse sonho, certamente que esse Parque Regadas vai dar muita alegria para a gente no futuro, né? Espera na hora que a gente tiver prefeito. Durou 70 anos. Vamos ver se dura mais tempo, guardado como está, esperando uma ideia genial que pode surgir. É isso aí, gente. Então, amanhã tem mais, tá? Vanderlei vai estar de volta aí, sempre trazendo essas contribuições bacanas. E quem sabe um dia, quando a gente tiver prefeito, a gente não usa bem o Parque Regadas, né? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta para o último bloco já. É rapidinho, ó, já está acabando o programa de hoje. Já já a gente está de volta.